Oiê, tudo bem? Nós vamos falar hoje na nossa aula de história sobre as moradias. Eu tô com um livro aqui do meu lado. Então, vocês vão acompanhando aqui na tela, eu coloquei a página do livro, que é a página 10. Atualmente existem diferentes tipos de moradia. Mas será que sempre foi assim? Em sua opinião, como eram as moradias no passado? Que tipo de construção existiam? Então, lá no passado, existiram as civilizações nômades, que elas não tinham casas. O que é ser nômade? Ficava num lugar por um tempo, num tempo que tinha água, que a água, os rios estavam com as cheias, aí depois esses rios secavam, iam para outro lugar, no outro lugar faziam o plantio, aí depois havia a cheia dos rios para irrigar, eles faziam a colheita e se mudavam. Então esses eram os povos nômades nas civilizações lá antigas, né? Mas hoje em dia, com a evolução da humanidade, o homem teve a necessidade de ter um lugar para morar, um lugar para dormir, um lugar para ficar, um lugar para cozinhar. Então, onde foram surgindo as diferentes moradias, né? Todas as pessoas precisam de um lugar para viver, dormir, comer, se proteger do frio, do calor e da chuva. Esses lugares são chamados casas ou moradias. Na imagem número 1, deixa eu me deslocar aqui, na imagem número 1, casa barco em Amsterdã, na Holanda. Então, Amsterdã é uma cidade que é a capital da Holanda. Foi uma foto tirada em 2016. Nessa foto número 2, aqui é um prédio, dois edifícios lá nos Estados Unidos. É uma foto tirada em 2017. E essa foto aqui embaixo, a foto 3, linda na minha opinião, é a casa palafita, que são as casas sobre os rios. Elas são praticamente uma casinha de palha, né? Tábuas. E é uma casa construída sobre a água e sustentada por estacas. Essa casa está lá no estado do Amazonas, sobre o Rio Negro, no município de Iranduba, no estado do Amazonas, lá no norte do Brasil. E o que acontece? O Rio Negro, ele se chamado Rio Negro porque ele é bem mais escuro que os outros rios, que os outros afluentes do Rio Amazonas. E na imagem 4, vamos aqui também, linda, maravilhosa, por quê? Porque tem muito verde, né? É a oca do povo indígena Caiapó, em São Félix do Xingu, lá no Pará. Foi uma foto tirada em 2015. Também é uma casa inteira com telhado todo de palha. Então, é o modo que o povo indígena mora. Lá onde eles moram, qual o nome da moradia? Oca. E eu também vou colocar no roteiro de estudo umas outros tipos de moradia com os nomes direitinho, porque nós temos os edifícios e as casas. E essas casas de tijolos, nós falamos casas de alvenaria, que são as casas de tijolo. As casas nos espaços da zona rural, que são aquelas casas feitas de pau a pique, são as casas de pau a pique, mas eu queria falar o material, que é de barro, com as tábuas, o chão também, o chão batido, nós falamos casas de pau a pique. Aí nós aprendemos da casa de palafita, sobre os rios, né, sobre as estacas, a casa dos indígenas, que são
as ocas, né? Teve essa interessante aqui na aula de hoje, que é a casa barco, que é uma casa atípica, né? E aí eu vou também colocar no roteiro a imagem com os outros tipos de casa. Bom, nosso capítulo começa perguntando, né? O lugar onde eu moro, como são as moradias das ruas que vocês observaram, que nós observamos nas duas fotos? Uma é a foto da cidade de Paraty, lá no Rio de Janeiro. Tá vendo que são as casas em forma de sobrado, umas janelas com um arredondado por cima no acabamento delas, portas de madeira, né? Então, e a rua de pedra, né? A rua aqui também de pedra e as calçadas com os blocos também de cimento imitando pedra. E já a outra foto é uma foto da cidade de Recife, onde a gente já vê uma diferenciação. Muitos prédios, a rua é bem mais larga, muitos carros. Então, a gente observa essas duas diferenças aqui, né? E a gente vai pensar aqui em Goiatuba, na cidade onde a gente mora. Como que é a rua que vocês moram? Como que é a rua em que eu moro? Tem muitas árvores? É asfaltada ou ainda não asfaltou? Como que é? Quer ver o que pergunta aqui? Cite as semelhanças e diferentes entre a sua rua e as ruas, né, que nós observamos aqui nessas duas fotos. Então, nós podemos dizer assim que onde nós moramos tem parte arborizada, né, a rua cheia de árvores. Nós podemos falar assim que a rua onde nós moramos tem calçadas largas, são ruas asfaltadas. Quando nós falamos asfaltadas e vocês ouvirem dizer também pavimentação, quer dizer o asfalto da rua, quer dizer o meio-fio, que é aquela pedra bem grandona que divide a calçada com a parte asfaltada. Então é isso. Bom, essa primeira foto é uma casa antiga em forma de sobrado, né? E aqui são prédios modernos, embora ruas bem movimentadas e bem largas. Então, a gente está olhando aqui no nosso livro de história, página 8, página 9 e a página 10, que de uma certa forma a gente está falando da rua onde a gente mora e a gente está falando também dos tipos de moradia. Tá bem tranquilo, é até aqui, né? A nossa aula de história e vou colocar no roteiro o que a gente vai fazer, o que a gente vai responder, tá bom? Até daqui a pouquinho, até mais então. Fiquem com Deus.